Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão contratar colaboradores certos para a nossa empresa. Você tem esse problema, hein? Você contrata corretamente os seus colaboradores? Você já teve essa dificuldade? Você já passou por isso? Contratou alguém, apostou em alguém e no final das contas não era a pessoa correta? Você já fez a conta de quanto isso custa para o seu negócio? É desse assunto que a gente vai falar. Eu vou te apresentar aqui um cenário para você entender que contratar a pessoa certa é muito melhor do que qualquer outra coisa. Isso economiza tempo, economiza dinheiro e a gente consegue ficar muito mais tranquilo dentro dos nossos negócios. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. Como sempre, eu já vou te colocando várias operações aqui, várias ações para que você saia aqui com um plano de ação e resultado aí nos seus negócios. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, você é daquelas pessoas daqueles empresários que acham que treinamento é custo ou é investimento. Qual que é a sua opinião? Contratar errado ou contratar certo? Acho que não há nenhuma dúvida nesse contexto, porque eu já introduzi esse assunto. Você já pôde perceber que contratar corretamente é a melhor opção. Tá certo? Então a gente não discute isso. Só que para isso acontecer, eu preciso desenvolver um cenário favorável para isso. Eu preciso entender como que andam as coisas dentro da minha empresa. E eu tenho certeza para você que provavelmente se você está aqui, se você está preocupado, você tem alguma dificuldade em contratar pessoas. Você tem alguma dificuldade. E muitas vezes você fica aí, será que eu contrato? Será que eu desenvolvo as pessoas? Será que eu busco pessoas já treinadas? E a gente não está nem falando disso ainda, tá certo? A gente está falando de contratar corretamente. Porque muitas vezes eu contrato errado. Eu percebo só que eu contratei errado depois de alguns meses, porque daí eu conheço mais a pessoa. E aí já é tarde demais, porque provavelmente você vai ter que mandar embora, você vai ter que arcar com os custos de ter que mandar a pessoa embora e ter que repor outra pessoa, tá certo? Então, vamos entender por que a gente contrata errado, tá ok? E para isso é importante capacitar as pessoas para que elas consigam contratar corretamente. E não é só capacitar pessoas do RH, não. São as pessoas que são as líderes, que precisam ser treinadas para, no momento do recrutamento e da seleção, saberem o que perguntar, saberem o que tipo de pessoa, quais são os pontos que eu devo avaliar, porque a maioria hoje só avalia questões técnicas. E não é isso que a gente está buscando. A gente contrata pela técnica e manda embora pelo comportamento. Então a gente tem que olhar a questão do comportamento na seleção, no recrutamento. É isso que a gente defende sempre para você aqui, tá bom? Então olha só, tem muita gente que chega para mim, pô Marcelo, eu estou cansado, esse curso é caro, isso, aquilo, será que vale a pena? Eu acho que as pessoas acabam não fazendo conta, né? Porque olha só, se você contratar alguém errado, quanto que custa isso para dentro do seu negócio? Você já parou para pensar? Daí você fala que o treinamento é caro. Vai querer argumentar coisas que você não fez conta, certo? Então para pensar o quanto você está gastando, quantas pessoas você já contratou para aquela vaga ao longo desses anos, quanto que você vai investir no treinamento é irrisório muitas vezes em relação ao que você já está gastando no ano. Anos. Então, contratar a pessoa correta e saber contratar a pessoa correta para aquele local, para aquela vaga, para aquele setor, se você acertar, você economizou um dinheiro enorme, que é a rotatividade, que é o desgaste, que é muitas vezes a perda de resultado, tá certo? A perda que você já tinha, perdeu, o avanço que você deixou de fazer. Tá certo? É muito custo envolvido quando você contrata errado, então sim, vale muito a pena investir em treinamento, porque eu vou com certeza melhorar tudo isso. Você precisa querer desenvolver melhor o processo para que você consiga eliminar os erros na contratação. Aí você pode me perguntar, pô Marcelo, mas será que eu já vou conseguir acertar logo da primeira vez? Não, é um processo de evolução contínua, é um processo de melhoria contínua o tempo todo. Então você vai criar parâmetros iniciais e depois você vai aprimorando isso dentro do seu negócio, dentro da situação. Às vezes departamentos são diferentes, então eu preciso contratar de forma diferente. Quando eu contrato um diretor, é diferente de contratar um gerente, é diferente de contratar um operador. Então o processo ele precisa funcionar de acordo com a necessidade, de acordo com a situação. Tem situações que são emergência, tem situações que dá tempo de
né? Eu tenho certo tempo para poder contratar, tá ok? Então isso tudo precisa ser levado em consideração. A solução é ter uma equipe composta por colaboradores alinhados com a cultura da empresa e que entendam o formato que a empresa funciona, para que no momento do processo de contratação eles enxerguem as melhores pessoas que se encaixem dentro dessa cultura da empresa. E assim a gente vai conseguir trazer melhores resultados, vai ter menos dor de cabeça, vai ter menos retrabalho. A quantidade de retrabalho quando a gente contrata errado é gigante. E só por aí o custo é altíssimo. Tá certo? E muitas vezes ainda existe o questionamento: vale a pena eu treinar as pessoas? Aí fica sob a sua decisão avaliar tudo isso, tá ok? Isso só é possível com um processo de recrutamento eficaz. Mas para isso eu preciso entender como é que eu tenho que fazer esse recrutamento, como é que eu tenho que fazer esse processo, tá ok? Porque olha só, a contratação é a porta de entrada para sua empresa. Se você contratar errado, você trouxe pessoas para dentro do seu negócio de forma errada. Pensa como se fosse na sua casa. Você traz todo mundo para dentro da sua casa? Não, você seleciona. Quando você contrata uma secretária ali do lar, como é que você contrata? É a mesma coisa. Quem é que você traz como amigo para dentro da sua casa? São poucas as pessoas, não é todo mundo. Tem critérios. E o processo de seleção e recrutamento também deve apresentar critérios. Sem critérios você contrata qualquer um. E aí o RH ele precisa desenvolver esse processo juntamente com as lideranças. Tá bom? Não é só o RH que contrata. O RH ele proporciona esse processo. E em algum momento as lideranças precisam participar desse processo. O primeiro ponto é você rever o seu processo de contratação. Para isso, a gente recomenda que você invista em cursos e ferramentas que aprimorem esse recrutamento, tá bom? Para você desenvolver processos melhores. Não veja como um custo os treinamentos. Treinamento é investimento para aprimorar os nossos processos. Pontos importantes nessa análise toda que eu recomendo para você. Processo falho de recrutamento, ele acontece por quê? Porque falta critério, falta pessoas treinadas a buscar as melhores pessoas para aquele determinado cargo que está sendo solicitado, tá certo? Profissionais que estão inadequados por quê? Porque não foram treinados, não se preocupam com esse processo. Não é um processo simples, é um processo que precisa ser amadurecido, desenvolvido, criado, revistos muitas vezes. Esse cenário todo gera sim um impacto financeiro muito forte. Os custos da má contratação, eles são altíssimos. É porque você não levanta esses custos e acaba achando que não tem tanto custo assim. Você tem que mandar a pessoa embora, você tem que contratar de novo, você treinou essa pessoa, o sistema ficou parado, você teve vários problemas com relação a paradas que não tinham antes, então o custo ele é altíssimo. Tá bom? Outro ponto importante, benefício de uma contratação eficaz. Tem lá o ruim, quando eu contrato errado, mas quando acontece a contratação certa, o que você visualiza? Menos rotatividade, você acertou aquela contratação certa, poxa. Isso não pode ser colocado só como sorte. Isso é um processo que precisa ser desenvolvido e melhorado constantemente, tá bom? Quando você acerta, é mais produtivo, a pessoa ela acelera o processo porque ela se sente encaixada dentro do processo. Ela não é jogada, ela não é abandonada, tá ok? E aí você sente um ambiente mais harmonioso e com muito mais resultado. E com isso a gente tem que fazer o quê? Aprimorar constantemente. Por que deu certo aquela vaga? O que eu identifiquei dentro daquela entrevista? E eu jogo isso nas outras entrevistas, nos outros processos que estiverem sendo feitos, tá bom? Então é importante sempre ir atualizando, entendendo como o processo funcionou daquela vez. E constante aprimoramento. Treinamento é importantíssimo. Estar com pessoas que fizeram boas práticas para que a gente consiga incorporar essas boas práticas dentro dos nossos processos. E tudo isso vai criando corpo, vai se desenvolvendo e eu vou recrutando de uma forma melhor, estruturada e trazendo melhores resultados para dentro dos seus negócios. É isso que precisa acontecer e eu tenho certeza que você quer um resultado melhor. Para isso, desenvolva melhor as pessoas. Desenvolva as pessoas que participam do processo de recrutamento para que elas construam melhores processos. É isso que a gente tinha para passar. Próximos passos, o que você tem que fazer? Buscar conhecimento, entender como tem que ser feito, revisar esse seu processo de seleção e recrutamento, ver onde está errando, onde vem errando e revisar tudo isso. E aí, obviamente, que fazer isso acontecer, contratar as pessoas, identificando onde que está acontecendo falhas. E aí, o que você tem que fazer? Melhorar. Simples assim.
E aí você vai girando essa roda constantemente e você vai tendo melhores resultados. Plano e ação o tempo todo. Tá bom? Tem dúvida? Manda pra gente uma mensagem que com certeza eu vou te responder com muito prazer. Você quer participar de um programa, você quer que a gente te ajude a melhorar todos os seus processos dentro da tua empresa, tanto de RH, como de financeiro, como de processo, de operação, de logística? A gente tem uma mentoria onde a gente te ajuda, onde a gente faz acelerar todo esse processo. A gente pega você na mão e leva você para um estágio diferente, isso em poucos meses. Ok? Então a gente tem essa mentoria. Se você quer que a gente te ajude, é só entrar em contato que a gente vai fazer um diagnóstico e a gente vai te apresentar uma proposta de trabalho. Tá ok? Entra em contato com a gente, estou te esperando para a gente bater aquele papo e com certeza melhorar aí os seus resultados, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Curta, dá um like pra gente e principalmente compartilha para as pessoas que você acredita que esse conteúdo é muito valioso e que estejam precisando. E tem muita gente precisando e você pode ajudar essa pessoa, tá ok? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!